Hoje em dia, né, se a gente pergunta para 99% dos pernambucanos, quem foi Gervásio Pires? Quem foi Cruz Cabugá? Quem foi o Padre Roma? As pessoas vão dizer, bom, é nome de rua, né? Porque, infelizmente, a memória da Revolução de 1817 não é devidamente valorizada, não foi, não vem sendo devidamente valorizada e apreciada como deveria, né? A Revolução de 1817 foi um dos acontecimentos mais importantes da história do Brasil, não só de Pernambuco. De Pernambuco ele é naturalmente o mais importante, né? Ele nos deu a nossa bandeira, nos deu a nossa data magna, dia 6 de março, mas é também um dos mais importantes da história do Brasil, embora praticamente não seja conhecido. 200 anos atrás, a primeira independência do Brasil foi aqui. A primeira vez que os brasileiros tiveram um governo, tiveram uma bandeira, tiveram um exército, tiveram uma marinha, tiveram um projeto de constituição, foi aqui em Pernambuco. Mas além dessa precedência, né, do ponto de vista histórico, de todos esses eventos importantíssimos, tem o próprio conteúdo dela, né? Quer dizer, não foi apenas a precedência, foi o que ela quis propor, né? O projeto político de 1817. Quer dizer, de fato, em 1817 nós tivemos aqui o respeito aos princípios da Declaração dos Direitos do Homem, que havia sido proclamada recentemente na França, né? Os revolucionários de 1817, eles foram extremamente éticos, extremamente se portaram com a dignidade muito grande e propuseram, de fato, eles queriam, de fato, promover a igualdade social, né? Eles só não proclamaram a abolição porque era absolutamente impossível naquele momento histórico, né? Toda a mão de obra aqui dependia do trabalho escravo e era impossível acabar de uma hora para outra. Mas eles declararam, se desconfiam, né? Se tem que nós pretendemos acabar com a escravidão, pois essa desconfiança tem razão. Nós vamos acabar com ela, né? Não dá para acabar agora, mas vamos acabar aos poucos. E mesmo assim, decretaram a liberdade dos escravos que participassem do exército, né, que fossem se engajar nas tropas. Ou seja, o primeiro ato abolicionista também foi assinado aqui, né? E o projeto de governo era um projeto popular, extremamente popular. Eles fizeram uma grande... Se fosse aplicado hoje, o Brasil estaria ótimo. Enfim, foi um projeto fantástico, né, do ponto de vista político, do ponto de vista histórico. Foi derrotado por uma questão porque realmente não havia condições para que ele fosse vitorioso. Por quê? Houve uma articulação secreta para que o Brasil, que na Semana Santa de 1817, fosse proclamada a independência nessas três províncias brasileiras: Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, que eram as três maiores províncias do Brasil na época, né? Só que aqui em Pernambuco, no dia 6 de março, houve uma delação premiada, vamos dizer assim, entregaram tudo para o governador mandou prender os líderes, então houve uma revolta, o povo apoiou a revolta e a revolução começou prematuramente. Então não houve condições, né? Pernambuco ficou sozinho, ao lado da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que eram duas províncias pequenas e pouco povoadas, contra o resto, né? Contra o poderio português. A Marinha Portuguesa bloqueou os portos e com os portos bloqueados, Pernambuco ficou isolado, né? Pernambuco exportava algodão e cana-de-açúcar, e açúcar, né? E importava tudo que precisava, inclusive alimentos. E ficou isolado, com fome, sem conseguir fazer, sem condições, né? Mandou-se um embaixador para os Estados Unidos. Tem uma história muito interessante. Nós tivemos também embaixador nos Estados Unidos, que foi o Cruz Cabugá. Cruz Cabugá saiu daqui para ir para os Estados Unidos para mandar de lá navios corsários para enfrentar a Marinha Portuguesa, mandar instrutores para o Exército, porque o Exército era muito despreparado, nossas tropas, mandar armas, né? Mas quando os instrutores mandou para cá 4 franceses, mas quando eles chegaram aqui a Revolução já tinha acabado e eles foram presos, né? E sabe o que ele prometeu para os franceses? Que se a Revolução desse certo, ia formar uma frota, uma esquadra e tirar Napoleão da ilha de Santa Helena. Já pensou Napoleão em Pernambuco, né? É importante observar que desde o ano de 1140, quando o Reino de Portugal foi fundado, nenhum povo, nenhum grupo sob o comando, sob o domínio do rei português, ousou
se erguer contra ele, né? Os pernambucanos foram os primeiros a desafiar o rei de Portugal e vencer. Durante 74 dias, pelo menos, foram independentes. Então, esse movimento aqui em 1817 influenciou a Revolução Portuguesa do Porto, constitucionalista de 1820, que, por sua vez, provocou a independência do Brasil em 1822. Né? É interessante, acho muito interessante que o bicentenário da Revolução sirva como uma forma, um alento para esse tipo de coisa. Chame a atenção, faça com que as pessoas entendam que o povo que tem uma história rica, isso é um patrimônio.